Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Muito bem, uma grande alegria, um grande privilégio para nós nos reunirmos todos os domingos, manhã, noite, para juntos adorar aquele que é o Senhor. O Espírito de Deus está aqui entre nós. Deus está no meio do seu povo. A Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor. Abra comigo sua Bíblia, meu irmão. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Profeta Isaías, capítulo 40. Esse capítulo, o profeta vai falar sobre como Deus é incomparável. Diz assim, nós vamos ler todo o capítulo, verso 1. Consolem o meu povo, assim diz o Senhor. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém. Digam a ela que o seu tempo de sofrimento agora já acabou. Digam que os seus pecados já foram perdoados. Ela recebeu do Senhor 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeu. Ouçam, estou escutando uma voz que clama. Prepare um caminho para o Senhor através do deserto. Prepare um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e também as colinas. Endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada à vista para todos os homens, pois é o Senhor quem prometeu isso. Alguém está dizendo, clame, e eu pergunto, mas a quem eu devo clamar? Anunciem que todos os seres humanos são como a erva e toda a sua glória é como uma flor do campo. A erva murcha e as flores caem quando o Senhor sopra sobre eles. Na verdade, todo o povo é erva. A erva seca e as suas flores caem, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, anunciador de boas notícias a Sião, suba a um monte bem alto em Jerusalém, grite bem alto, sem medo, diga a todas as cidades de Judá, o seu Deus está chegando. Sim, o soberano, o Senhor, está chegando com seu imenso poder, com seu braço forte, ele reinará. Ele traz para um a recompensa e o galardão pelo que cada um já fez. Ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor, levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mais poderia ter na concha das suas mãos os mares e os oceanos? Quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Por acaso, alguma vez o Senhor precisou de conselhos? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento ou alguém que lhe apontou o caminho da sabedoria? As nações da terra não são nada comparadas com ele. Não passam de uma pequenina gota d'água num balde. Não são nada mais do que o pó que sopra numa balança. Ele levanta as ilhas como se fossem um grão de areia. Mesmo que fosse usada toda a madeira das florestas do Líbano para queimar todos os seus animais, isso não seria suficiente para oferecer
um sacrifício totalmente queimado para honrar ao Senhor. Para ele, as nações são como nada, são sem valor, são um grande vazio. Com que vocês podem comparar a Deus? Como ele se parece? Como uma imagem feita da forma de um homem? Ou um ídolo coberto de ouro com enfeites de prata? O homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou prata, escolhe um pedaço de madeira de lei, paga a um artista para gravar na madeira uma figura que não pode se mover. Será que vocês ainda não entendem? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? Deus é quem está assentado no seu trono, acima do círculo da terra. Para ele, os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina que faz dos céus a sua tenda para ali neles morar. Ele, o Senhor, humilha os poderosos. Ele reduz a nada os que fazem as leis na terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles e eles murcham. O redemoinho os carrega, assim como carrega a palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o Senhor. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo seu próprio nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que então, ó Jacó, você reclama? E por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende mais às minhas justas reclamações? Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o seu Deus, o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa e nem perde as suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria, porque é Ele quem dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços caem perdendo suas forças. Mas aqueles que esperam no Senhor sempre renovarão as suas forças. Sobem voando como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não perdem o seu vigor. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Feche seus olhos e vamos preparar o nosso coração para o culto que iremos prestar ao soberano Senhor. Ele está entre nós. Olhe aí no seu lugar. Apresente o seu pedido ao Senhor. Fale com o Senhor tudo aquilo que está no seu coração. Ele está entre nós, meus irmãos. Deus está entre nós. E Ele quer nos pastorear nessa noite, uma vez mais. Oremos. Ó Senhor dos altos céus, te rendemos graças por mais uma noite que temos a oportunidade de nos reunir como igreja, Senhor, para estarmos na Tua presença. Pai, não há outro lugar que desejamos estar mais do que diante de Ti. Nós só queremos estar onde o Senhor está. Nessa noite, Pai, nós queremos perceber a Tua beleza entre nós. Nós queremos perceber a Tua glória entre nós. Nós queremos perceber a Sua doçura entre nós, o Seu poder. Pai, nessa noite nós queremos levantar as nossas mãos santas diante de Ti. Ó Deus, nós apresentamos a Ti cada uma das nossas necessidades, das nossas lutas,
das nossas angústias, Senhor, das nossas interrogações, cada uma das nossas aflições, ó Deus, cada uma das nossas ansiedades, aquelas que nós conseguimos perceber, aquelas que nós conseguimos discernir, mas também aquelas que são indiscerníveis, ó Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada uma das nossas lutas pessoais, aquelas da nossa alma, aqueles pecados, ó Deus, que tentam minar a nossa fé, tentam abalar a nossa confiança em Ti, tentam manchar a nossa santidade. Apresentamos tudo aquilo que somos na Tua presença, Senhor. E hoje nós queremos Te pedir que o Senhor possa nos purificar, perdoar os nossos pecados, lavar a nossa mente e o nosso coração e derramar sobre nós muito da Sua graça. Tu és incomparável, Senhor. Não há outro como o Senhor. E nessa noite nós queremos Te prestar um culto em espírito e em verdade. Fala conosco. Manifesta entre nós o Seu poder. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que as Tuas virtudes sejam evidentes entre nós. Ó Deus, que o Seu povo seja hoje pastoreado e alimentado pela Sua palavra. Esteja entre nós, Senhor. A oração que nós Te apresentamos, Pai. E oramos assim por causa do nome recusável de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Enquanto nos preparamos para o louvor, apenas duas mensagens, dois recados importantes. O primeiro deles é que, com a graça de Deus, a partir do dia 24 de abril, nós vamos iniciar nossa nova classe de batismos. Glória a Deus, amém, né? Então, todos aqueles irmãos que já possuem mais de 10 anos de idade, já confessaram sua fé em Jesus, mas que ainda não foram batizados, estão mais do que convidados a participarem conosco dessa classe. Eu peço que você me procure no final do culto, pode procurar também o irmão Eudes, para dar o seu nome, para que a gente consiga preparar ali o material, tudo certinho, para receber você com o máximo conforto e organização possível. Então, grave essa data, dia 24 de abril, pela manhã, às 9 horas, no momento da Escola Bíblica Dominical, nós teremos início a nossa nova classe de batismos. E o segundo lembrete é que no dia 17 de abril, nós teremos aqui na nossa igreja um culto para lá de especial, que vai ser a nossa comemoração do domingo de Páscoa. Então nós teremos o nosso culto da ressurreição. Os irmãos sabem que Jesus ressuscitou cedinho, né, no domingo, bem cedinho pela manhã. Então o nosso culto vai ser muito gostoso. Nós vamos nos reunir aqui nesse auditório às 7 horas da manhã. Então você vai acordar da cama assim bem mais cedinho, né? E se preparar para o culto, vai vir para a igreja, nós vamos aqui louvar e adorar ao Senhor nosso Deus. Depois nós teremos aqui a ceia do Senhor também. Então, culto para lá de especial. E depois desse culto gostoso, com a graça de Deus, nós vamos descer ali para a nossa cantina, se Deus nos permitir, e vamos tomar ali um café da manhã juntos e agradecendo a Deus, né? Eu e o Rony já estamos preparando muito bolo, né? A receita vazou pro Tiago, pão de queijo também, né? O Tiago ficou sabendo que nós estamos preparando pão de queijo. Eu e o Rony estamos preparando tudo com muito carinho, né, Rony? O Tiago também vai fazer também. O Tiago também vai participar. Então nós vamos fazer uma mesa muito gostosa. Aí cada um traz um pratozinho, né? Gostoso, uma mandioca frita, um biscoitinho de chuva, sei lá, né? Aí nós vamos ter aquele café da manhã, não é isso, Eudes? Gostoso ali na cantina, e vai ser uma manhã para lá de feliz. Então, guardem também essa data aí no seu coração, 17 de abril, 7 horas da manhã, o nosso culto da ressurreição, tá certo? Então venha participar conosco, se você puder, e a saúde permitir, venha de jejum também para a igreja, né? Porque a gente faz um jejum e tem um culto gostoso, e aí quando os irmãos estiverem quase caindo assim, a gente desce e come, tá bom? Vai ser um para lá de especial. Quero agradecer aqui a presença daquelas pessoas que nos visitam. Estou vendo ali o Jorge e a sua família, né? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Hoje trouxe a filha. Eu estou vendo, ali é o irmão Reis. Irmão Reis está aqui conosco. Irmão Reis, Deus abençoe. Estou vendo aqui a irmã Janita.
Graças a Deus, olha que coisa boa, né? Ao lado da irmã Janita também. Oi? Hudson, seja bem-vindo, Hudson, que Deus abençoe muito, muito você. Muito bem. Recados dados, vamos adorar o Senhor, meus irmãos? E antes que a Luciene pegue aqui o microfone, vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Eu sei que o pastor gosta muito de pedir para vocês ficarem em pé, porque essa é a única parte que ele faz no louvor, sabe, gente? Ele fala isso, que é a única coisa que lhe cabe no louvor, no louvor através dos cânticos. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Você pode cantar um cântico novo a cada instante, porque o seu coração pode ser renovado no Senhor a cada instante. Então vamos cantar, vamos anunciar entre as nações a glória do nosso Deus, entre todos os povos, as maravilhas que o Senhor tem realizado. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus. E olha, irmãos, eu quero lembrar que para anunciar entre as nações, para que todos possam conhecer o nosso Deus, esse evangelho precisa de ser proclamado. E nós fazemos parte disso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós vamos louvar a Deus com um cântico que ele fala exatamente isso, que eu tenho um chamado. E o meu chamado é para anunciar o evangelho.
independente de onde eu estiver. Para qualquer pessoa, esse é o meu chamado. No domingo passado, a gente estudou na classe de crianças sobre qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Pensa bem, complexo, né? Mas a gente já começou a trabalhar sobre isso com eles. Nós oramos para que Deus revelasse isso para cada um deles. E quando a gente estava pensando nas músicas, eu falei assim, nossa, Esther, tudo a ver. A gente trabalhou isso com as crianças, os meninos estão lá perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor me criou? Por que o Senhor me quer aqui? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Onde o Senhor quer que eu haja e como agir? E essa música nos lembra disso. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já te escolheu. E Ele te escolheu para anunciar as boas novas do Evangelho. Ele te escolheu para expressar o amor dele para os outros. Ele te escolheu para viver como um filho de Deus e com isso o seu testemunho impactar outras vidas. Vamos louvar a Deus com essa música e enquanto isso você pensa também sobre isso, sobre o seu chamado. Deus não abre mão de você. Ele não abre mão da sua vida. Em nenhum momento. Você pode se assentar agora, porque nós vamos rapidamente ver um pequeno vídeo, já que estamos num tempo de campanha de missões mundiais.
Vamos saber mais um pouquinho do que está acontecendo aí pelo mundo. Deus abençoe vocês. Viva a compaixão. Quero contar a vocês uma linda história desde a Venezuela. Meu nome é Ruth Saraíde Cordeiro de Marchand e estamos completamente agradecidos pela fé, a nossa farinha enriquecida. Eu creio que todos vocês se lembram das histórias das crianças que morreram de desnutrição, entre elas uma do programa PEP. Por causa desse acontecimento, chegou até nós essa grande bênção que é a farinha fé. Josué, o irmãozinho de uma das meninas que faleceram, ficou em nossa igreja com os demais irmãozinhos e os pais, porque todos apresentavam um quadro terrível de desnutrição. Começaram então a ser tratados com a farinha fé. É maravilhoso ver como Josué, que era tão triste, agora já tão lindo, brincando e sorrindo feliz. Mas o melhor de tudo, sabem o que aconteceu? Várias pessoas ao redor do Josué, pais, tios, primos e muitos outros atendidos pelo PEP através da fé, aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, arrumaram suas vidas, se casaram e há 2 meses foram todos batizados. 12 casais, 12 famílias, frutos do PEP, frutos da fé. Louvamos ao Senhor, porque esta bênção veio através desse programa PEP com a fé, a farinha enriquecida. E outra história tão impactante que temos é a avaliação que visualmente fazemos, porque nossos olhos viram a deterioração que tinham as nossas crianças antes de serem cuidadas com a fé. Hoje, vemos como todos estão com seus cabelos cheios de brilho, a pele mais saudável, a alegria que demonstram através dos sorrisos que não tinham antes. Eu dizia ao meu esposo, com quem trabalho nesse ministério, e a toda a equipe de voluntários na produção da fé: vejam como as crianças mudaram, como mudaram seus cabelos, a pele. Nós louvamos ao Senhor por essas lindas histórias que podemos vivenciar, e tudo isso graças a essa grande bênção que é a farinha fé. E vocês se lembram da Karina? Karina escutou que estavam dando uma farinha nutricional para sua filha que estuda no PEP. A missionária educadora daquele PEP soube que Karina estava muito doente, prostrada em uma cama, tendo que receber transfusões de sangue para sobreviver. Karina então começou a receber o tratamento com a farinha fé. Depois de uns meses, o milagre aconteceu. Karina se levantou da cama, começou a caminhar, já foi para a igreja junto com a sua filha, recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ganhou o seu esposo para Cristo, se casaram. Karina se batizou também e hoje Karina é auxiliar da Jamile, a missionária educadora do PEP. Karina foi resgatada pela farinha fé, está contente na igreja, ama e apoia os seus irmãos que têm feito grande obra ali no PEP, na nossa Venezuela. Queremos agradecer a todos os cristãos do mundo que colocaram seus olhos na Venezuela. Um dia, Venezuela, e creio que já está fazendo, vai retribuir tudo o que estão fazendo por ela. Nós aqui estamos trabalhando com todo o coração, com toda a compaixão. Vivemos a compaixão e por isso damos mais do que podemos. Agradecemos a todos os cristãos do Brasil e do mundo que estão ofertando e nos estão abençoando para a recuperação de tantas crianças, de tantas famílias e tantas comunidades. Muito obrigada a todos. Nosso grande desafio é chegar a alcançar 2.000 crianças, essa é a nossa primeira meta. Mas também continuar ajudando as demais crianças que vivem em desnutrição.
Queremos continuar abrindo nossa horta comunitária, porque queremos plantar e colher as folhas de espinafre que são usadas para produzir a farinha fé. Outro desafio que temos neste momento é com a situação das nossas igrejas, que estão ficando sozinhas porque os pastores estão precisando sair do país, o que nos deixa com mais trabalho para sustentar os ministérios e atender as crianças em toda essa parte de alimentação e a atenção. Viva a compaixão! Espero que todos aceitem esse desafio e possam continuar realizando milagres, alimentando crianças e adultos em todos os países da América Latina e em todo o mundo. E, é claro, também na nossa Venezuela. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Você já tinha parado para pensar que o dinheiro que você deposita ali naquele gasofilácio vai para a produção dessa farinha? Abençoa essas crianças que estavam desnutridas. O PEP é um programa de alfabetização. Então, ele recebe as crianças na escola, mas agora, além disso, além de ensinar, além de alfabetizar, eles estão também alimentando. Você faz parte dessa obra. Quando nós ofertamos para missões mundiais, nós estamos também alimentando essas crianças, não só na Venezuela, mas em vários outros lugares do mundo. O gasofilácio de missões está ali, como eu disse de manhã. Ele é menor só para caber ali. É só por uma questão de espaço. Mas não significa que é menos importante, ou que precisamos de ofertar menos, um valor menor. Não é isso. Ele está ali para que você tenha a oportunidade de participar dessa obra. E quando eu fico pensando, gente, Deus, nós vamos cantar agora um cântico Poder para Salvar. Deus tem grande poder. Ele pode mover montanhas. No estalar de dedos, ele faz o que ele quiser. Mas ele escolheu nos dar a oportunidade de participar dessa obra. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem tudo. Mas ele escolheu me dar a oportunidade de ofertar para a obra de missões. Ele escolheu me dar a oportunidade de dizimar aqui na Igreja Batista Betel e participar da obra aqui também nessa região. Então isso é um privilégio, meus irmãos. Ofertem com o coração, sabendo que ofertar é um privilégio. Os irmãos podem ficar de pé novamente. Nós vamos louvar a Deus com esse cântico, Poder para Salvar. E aí você tem a oportunidade de também adorar ao Senhor entregando a sua oferta. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos
da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigada, Senhor, pelas ofertas que foram depositadas no gasofilácio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu nos dar a oportunidade de fazer parte dessa obra. Obrigada, Senhor, porque como cantamos, o Senhor nos aceita com os nossos medos, com as nossas falhas, com os nossos temores. O Senhor nos aceita como a gente é. Muito obrigada por isso, Pai. Ajude-nos a entender qual que é o Teu propósito na nossa vida. Ajude-nos a cumprir o Teu propósito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós vamos fechar esse período com uma música que diz: eu vou construir. E nós começamos a aprender hoje de manhã, mas eu sei que todos vocês já sabem, né? Porque, como eu disse, ela é bem facinha. E a gente vai lembrar que o nosso fundamento é Jesus Cristo. E que quando a gente está sobre essa rocha, a gente está inabalável. Porque Ele nos fortalece. E essa música nos diz isso. Nosso Deus, Ele é santo, Ele é incomparável, Ele é inigualável. Nós estamos pedindo para Ele encher o nosso coração de amor, do amor que faz mudar o mundo. Porque, gente, o amor constrange. O amor de Deus por mim me constrange. E eu tenho que transmitir isso para os outros. Eu também tenho que amar de tal forma que constranja o outro. Eu também tenho que transmitir esse amor. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu, oh eu sou teu. Do
vai declarar que você vai construir a sua vida sobre o melhor de todos os fundamentos. O único que vale a pena. Jesus Cristo. Construir, sim, toda a minha vida, um fundamento que é o Senhor, que é o único fundamento que vale a pena, que é como rocha, que é forte e que pode me sustentar nos momentos difíceis, porque os obstáculos vão aparecer, Pai, nós sabemos disso, mas no Senhor nós não seremos abalados, no Senhor os obstáculos serão vencidos. Pai, não permita que a nossa fé seja abalada com os problemas da nossa vida, Pai. Pai, fortaleça-nos nos momentos dos nossos problemas e também nos dê a oportunidade de compartilhar das nossas alegrias, porque o Senhor também nos dá tantos momentos alegres, felizes. Muito obrigada por isso, Pai. Não somos merecedores disso, mas o Senhor é incomparável, é inigualável e faz isso nas nossas vidas. Muito obrigada por isso, Pai. Aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor, porque é o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, assim mesmo como nós estamos, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos e vamos pedir ao Senhor a graça dEle. Ore e agradeça a Deus pela grande obra que Ele tem feito na sua vida, porque Ele é grande, porque Ele é santo, porque Ele é incomparável. Agradeça ao Senhor pela sua casa, pelo seu matrimônio, pelos seus filhos. Agradeça ao Senhor pelo pão sobre a mesa, pelo chinelo nos pés. Agradeça a Deus porque os seus pecados já foram perdoados. Agradeça ao Senhor
porque você hoje tem experimentado da sua paz, da sua fidelidade, da sua bondade. Que o seu coração transborde nessa noite de gratidão àquele que é incomparável. O Senhor é bom. Salmo 34, verso 8 diz: prove, experimente que o Senhor é bom. Ó Deus, nessa noite, nós oramos e pedimos que o Senhor nunca nos deixe esquecer de que tudo que temos, somos, vem de Ti, Senhor. E que o nosso coração possa se encher de gratidão pelo Seu cuidado, pela Sua fidelidade, pela Sua solidez, pela Sua constância, pelo Seu caráter, pela Sua fidelidade, pela Sua justiça, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque dia a dia temos experimentado do Teu pastoreio. Te damos graças pelo nosso leito conjugal, pelas esposas, pelos maridos, pelos filhos, pela mesa da nossa casa, a experiência da mesa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela igreja, por nossos irmãos na fé que nos fortalecem, que nos encorajam. Muito obrigado pelos dons que compartilhamos uns com os outros, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem falado com cada um de nós. Muito obrigado porque, a despeito da nossa pequenez, da nossa fragilidade, o Senhor tem nos usado também. O Senhor tem nos usado para comunicar o Evangelho da graça do Senhor. Ó Deus, que nessa noite nosso coração possa ser um coração agradecido e que essa gratidão possa fazer a nossa alma se aquietar, possa nos libertar de toda ansiedade, porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e certamente será o mesmo amanhã. Se até aqui o Senhor tem nos feito muito bem, certamente o Senhor irá fazê-lo até o dia de Cristo Jesus. Que o seu povo confie em Ti, Senhor. Agora, Pai, quando vamos abrir mais uma vez a Tua palavra, te pedimos a Tua iluminação, te pedimos a Tua graça, te pedimos o Teu ensino, que o Teu Espírito possa aplicar essa palavra em cada coração e em cada mente dos nossos ouvintes, Senhor. Dai-nos, ó Deus, a Sua inspiração e fala com o Seu povo. A oração que nós te apresentamos e oramos por causa de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo, meus irmãos, a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, a Tito, um jovem pastor, capítulo de número 2. Nesse domingo, no próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos expor todo esse capítulo. Então, veja se perto de você tem alguém sem Bíblia, se tiver, ofereça a sua. Nós vamos fazer a leitura. Paulo escreveu: mas quanto a você, Tito, que você pregue a sã doutrina. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Esses homens devem ter uma fé sólida e ser cheios de todo amor e toda paciência. Da mesma forma, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Elas não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar tudo aquilo que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar ao seu marido e também aos seus filhos. Elas devem viver com sabedoria e pureza, e devem também trabalhar no seu lar, e devem fazer o bem
e serem submissas aos seus maridos. Assim, elas jamais irão envergonhar a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive aos homens mais jovens para que eles vivam com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo na prática dessas boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. A sua mensagem deve ser tão correta ao ponto de que ninguém possa criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos ou aos servos, eles devem sempre obedecer ao seu senhor e fazer tudo o que é possível para agradá-lo. Não devem ser respondões em roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de toda confiança. Dessa forma, tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, e essa graça traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, com justiça e com devoção, enquanto aguardamos com muita esperança o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encorajem aos irmãos para que possam praticá-las. Corrijam-os com autoridade. Não deixem que ninguém ignore aquilo que você diz. Amém? Irmãos, nós já caminhamos algumas semanas pensando sobre aquilo que nós estamos chamando de igreja sustentável. E os irmãos já ouviram de forma muito recorrente, repetida, e por isso eu vou repetir mais uma vez. Por igreja sustentável, nós entendemos o nosso desafio, o desafio que Deus tem colocado sobre nós, de anunciar a palavra de Deus com a máxima densidade possível, com a máxima fidelidade possível a essa geração, anunciar o Evangelho com a maior clareza e com a maior graça possível a essa geração, e ao mesmo tempo sermos guardadores dessa mensagem, pensando também na preservação desse Evangelho para as futuras gerações. Portanto, a nossa tarefa hoje é plantar a semente do Evangelho de Jesus, e é isso que nós fazemos domingo após domingo, de forma incansável, de forma muitas vezes repetida. É isso que nós fazemos. Nós lançamos a semente do Evangelho no coração dos irmãos todos os domingos, na esperança de que Deus possa dar o crescimento para essa semente e que essa semente se torne uma grande árvore, que se torne uma árvore frutífera para que as futuras gerações, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que os nossos bisnetos possam colher do fruto daquilo que nós estamos plantando nesse exato momento. Portanto, meus irmãos, sobre nós pesa uma grande tarefa, uma tarefa de enorme responsabilidade, de construir uma igreja local, com as bases sólidas, com os alicerces bem fundamentados, com as estruturas bem articuladas, com todos os cômodos funcionando, para que as futuras gerações possam também, de alguma forma, receber das nossas mãos uma herança bendita, para que o Evangelho continue sendo proclamado.
Nós falamos ainda, e vou repetir mais uma vez, gente, nós vamos passar. Todo mês de março eu fico assim, com o coração apertado, porque é o mês que eu completo mais um ano de vida. E aí a conta vai chegando para a gente, não é? Eu estou jogando bola com a meninada ali, aí os meninos tocam a bola para mim, e eu não consigo ir, eu falo, vai pastor, eu já fui há muito tempo. Nós já estamos passando, nós já não damos conta de muita coisa mais, a energia já vai nos faltando, não é? E nós precisamos, de alguma forma, treinar essa juventude, esses meninos ali no berçário, né? Para que eles entendam, gente, esse evangelho, para que eles amem esse evangelho, para que eles consigam ver o reino de Deus que nós já enxergamos. Porque Paulo fala justamente isso para Tito. Tito, eu consigo ver o reino de Deus. No capítulo 1, ele é muito claro, ele fala a Tito como a urgência de um profeta que consegue enxergar o futuro. E ele vê esse reino de Deus já se manifestando no futuro. E esse reino é cheio de beleza, de glória, de majestade. E nós estamos caminhando para esse reino. Nós estamos indo para o nosso lar, não é? Eu digo nós, os mais velhos, nós que estamos ficando aí com cabelo branco. Mas ao mesmo tempo que nós estamos caminhando para lá, nós precisamos, nesse tempo que estamos aqui, irmãos, trabalhar de forma incansável. É por isso que eu digo à minha igreja que nós não estamos no momento de lazer nesse mundo. Não é hora, meus irmãos, preste atenção, não é hora, meus irmãos, de perdermos tempo com os negócios deste mundo. Não é hora, meus irmãos, de gastar o nosso precioso tempo com coisas fúteis, com coisas pequenas, com coisas vazias. Não é hora de investir o nosso tempo e a nossa energia com entretenimento, com coisinha que não leva a nada. Eu tenho um amigo pastor que ele falou que ele ligou a televisão e estava vendo aqueles canais de televisão americano, e canal de televisão americano tem de tudo, né? Aí tinha um campeonato de corrida de sapo. Corrida de sapo. E todo mundo ali, cheio de gente, e os sapos bem treinados. e eles colocavam o sapo para ver qual que era o sapo que ia ser campeão. E aí cada um colocava o sapo na sua raia e dava partida, e eles ficavam chamando o sapo deles, e o sapo pulava, e o povo torcendo para que o sapo seja ganhador. Meus irmãos, nós não temos tempo para ficar assistindo corrida de sapo. Nós não temos tempo para ficar torcendo pelo nosso sapo favorito. Porque nós estamos passando, gente. C.S. Lewis vai dizer que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Os irmãos percebem a urgência que nós percebemos, que nós precisamos levar a sério essa palavra, gente. Nós precisamos ensinar para valer para os nossos filhos o poder dessa palavra, meus irmãos. Porque o maior patrimônio que você pode deixar para os seus filhos não é riqueza, não é apartamento, não é ensino, não é uma escola fantástica. O maior patrimônio que você pode deixar para os seus filhos é o Evangelho. É o conhecimento de Deus. Nós lemos aqui hoje pela manhã, Deus falando para o seu povo: meu povo, eu não quero de vocês ofertas, eu não quero de vocês sacrifícios, eu não quero de vocês culto, eu não quero que vocês fiquem levantando as mãos para mim, eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês saibam quem eu sou. Gente, é hora de nós conhecermos o Deus a quem nós servimos. É hora de nosso coração ser inundado de fervor e amor por esse Deus. Porque quando nós somos encharcados por esse fervor e esse amor, nós contaminamos, nós iremos contagiar as futuras gerações. Os nossos filhos também irão amar a Deus, gente. Se a nossa prioridade é o reino de Deus, é o evangelho da graça de Deus, os nossos filhos vão abraçar essa prioridade também, eles também vão amar esse Deus, eles também vão perceber esse reino.
e nas nossas costas ainda nós iremos carregá-los até que eles enxerguem por conta própria esse rei. É por isso que os pais precisam orar de forma incessante pelos seus filhos, para que eles vejam esse reino. É isso que Paulo está dizendo: Tito, eu já vejo esse reino, meu filho. E a herança que nos aguarda, ela é belíssima. Ela é cheia de graça, ela é plena, e nós podemos ter certeza que nós receberemos esse reino, porque quem fez a promessa é Deus, e Ele não pode mentir, Paulo fala no capítulo 1. Todos nós herdaremos esse reino. Mas ao mesmo tempo que Paulo diz, olhe para esse reino, mas não perca de perspectiva que vocês ainda estão aqui vivendo em Creta. Não é isso que vimos semana passada? Que vocês ainda vivem nesse mundo. E esse mundo é hostil ao Evangelho. Esse mundo odeia a mensagem da cruz. Os cidadãos de Creta, os irmãos viram na semana passada, eles eram embanhados em uma cultura de mentira, de violência e de glutonaria e de consumismo. Ao mesmo tempo que eles não estavam interessados nas verdades eternas, eles eram também violentos entre si, eles eram canceladores do seu próximo, e também eles eram consumistas inveterados. E consumiam sem critério, consumiam sem pensar o que estava acontecendo. Vivia a vida e consumia tudo, TikTok demais, YouTube demais, televisão demais, né? Lazer demais, um tanto de coisa, ficavam empanturrados com aquilo e não paravam para pensar se aquilo de fato vale a pena. Mas, meus irmãos, nós não. Nós estamos em Creta, como vimos na semana passada, mas nós não pertencemos a Creta. Nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós precisamos crer nesse evangelho que, como nós cantamos aqui, tem poder para salvar. É isso que Paulo pressupõe quando ele diz a Tito, Tito, você já pertence àquele reino, meu filho, mas eu te deixei aqui em Creta ainda, ou seja, Deus ainda nos deixa em Creta ainda, para que nós preguemos o evangelho, meus irmãos, porque o evangelho, meus irmãos, apenas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É por isso que do púlpito dessa igreja nós não perdemos tempo com outra coisa, senão com a pregação do evangelho da graça de Deus. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Eu não sei nem fazer piada, eu já até tentei, mas o Lucas aqui já me reprovou várias vezes, falou que eu não sou um bom piadista, né? Eu não sou um bom de piada. Nós não estamos aqui para animar auditório, nós não estamos aqui para fazer show, nós estamos aqui para anunciar o evangelho de Jesus. Desse púlpito, mas também quando descemos desse púlpito. É isso que Paulo diz, Tito, o evangelho de Jesus, ele não é apenas quando vocês estão nas quatro paredes da igreja, mas ele tem que extrapolar os limites das paredes da igreja. Vocês têm que viver o evangelho lá fora, Tito. E é isso que é fantástico, é disso que trata o capítulo 2. Porque o que acontecia ali, irmãos, no primeiro século? O povo que havia se convertido ao evangelho, eles começavam a adotar alguns comportamentos estranhos para aquela época. Por exemplo, porque eles conheciam a Jesus, eles deixavam de participar dos cultos pagãos, que acontecia muito ali na cultura greco-romana antiga. Eles deixaram de ir nesses templos. Eles deixavam de sacrificar esses ídolos. Eles não mais saudavam a César como Kyrios, como Senhor. As pessoas passavam por ele, né? E os romanos passavam por ele e diziam, César é Kyrios, né? César é Augusto, ou seja, César é Deus. Aí os cristãos, não é Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor. E eles diziam, não, Jesus Cristo, Kyrios, o único Kyrios, Jesus Cristo. Eles se afastavam dessa vida e confessavam que Jesus Cristo era o único, exclusivo Senhor da vida deles. Mas
Não obstante a toda essa confissão, o que Tito foi desafiado aqui por Paulo e desafiado a ensinar aos seus discípulos é que a vida cristã é muito mais do que essa esquisitice, e muito mais do que apenas você ficar isolado, e muito mais do que mera confissão de um dogma de que Cristo agora é o Senhor. A vida cristã é justamente isso, é vida, é testemunho, é mudança de comportamento. Nós falamos aqui também várias vezes, meus irmãos, que o cristianismo não é uma religião moral. A proposta do cristianismo não é mude a sua vida, comporte-se e seja bonzinho, faça as coisas certas, se transforme em um bom cidadão, pague os seus impostos, seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom filho, e aí você vai ser aceito por Deus. Nós vimos que o cristianismo não é isso, meus irmãos. A vida cristã não é apenas um conjunto de bons comportamentos que eu e você adotamos. A vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é um testemunho de que Deus nos aceitou, que Deus transformou a nossa vida, que nós somos perdoados dos nossos pecados. E porque nós somos aceitos por Deus, aí nós passamos a obedecer. Portanto, a religião pagã vai dizer, obedeça e faça tudo certinho, e tenha uma vida correta, e aí Deus vai aceitar você. Essa é a visão pagã de religião. Mas nós vemos que o cristianismo é o inverso disso. O que o cristianismo prega é, Deus já te aceitou em Jesus Cristo, nada você pode fazer para que Deus ame você mais, nada você pode fazer para que Deus ame você menos, Ele te ama de forma extravagante e ponto, mas porque Deus já te aceitou, e porque Deus já te amou, e porque você se sente plenamente amado e plenamente aceito por Deus, aí você vai e obedece. O que está na mente do Paulo é justamente isso. Agora, Tito, que você foi transformado por essa palavra, agora porque você já foi aceito por Deus, agora porque você já compreende a natureza do reino para o qual você está indo, a sua vida deve refletir justamente essa transformação. Ou seja, irmãos, o cristianismo não é fazer coisas moralmente corretas, mas agora, quando eu sou um cristão, a minha conduta moral, ela é novamente enquadrada dentro da vontade de Deus. Eu passo agora a viver uma vida correta para a glória de Deus. E é com esse espírito em mente que Paulo, então, escreve aí o capítulo 2 dessa epístola tão preciosa para nós. E ele começa dando um conselho para o seu filho na fé, dizendo, Tito, quanto a você, você deve ensinar acerca da sã doutrina. Eu gosto muito dessa perspectiva do apóstolo Paulo, porque, inclusive, é um dos nossos fundamentos ali da nossa igreja sustentável, a ideia da sã doutrina, porque para Paulo existe a sã doutrina. Existe a doutrina verdadeira, existe a doutrina correta, existe a doutrina heterodoxa, a falsa, mas existe a doutrina verdadeira. No capítulo 1, Paulo vai combater justamente os ensinos falsos acerca da fé. Ele vai dizer, olha, existem muitas pessoas que pregam outro evangelho, que estão distorcendo o evangelho de Deus. A essas pessoas, inclusive, você deve fazer com que eles se calem. Mas agora, em contrapartida, como você discerne aquilo que é falso? Como você percebe, meus irmãos, aquilo que é falso? Conhecendo o verdadeiro. Não é assim? Não sei se os irmãos sabem que as pessoas ali do Tesouro Americano, que são treinadas em falsificação, uma das formas, a forma mais primária que eles usam para reconhecer uma nota falsa, é porque eles têm tanta familiaridade com a nota verdadeira, quando eles batem o olho na nota falsa, eles já percebem. Assim também nós, gente. Nós precisamos estar tão familiarizados com o evangelho verdadeiro de Jesus, com a sã doutrina, com a doutrina correta, saudável do evangelho de Jesus. Porque quando nós ouvirmos alguma coisa que destoa disso, a gente já sabe de forma muito clara, muito automática, que não se trata do evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, Tito, você deve pregar a sã doutrina.
É por isso, meus irmãos, que domingo após domingo, mais uma vez, nós nos debruçamos sobre as Escrituras, nós investimos tempo para que essa igreja ela possa ser equipada com essa sã doutrina, para que essa igreja produza a maturidade necessária, para que gere o discernimento necessário, para que a gente conheça a fé que nós estamos abraçando, para que nós não sejamos mais levados por nenhum outro vento de doutrina, para que nós não sejamos meninos na fé, para que a gente entenda de fato quem é Jesus, quem é Deus, quais são as suas promessas, para que quando qualquer outro vento de doutrina soprar entre nós, ele vai ser claramente discernido como falso. Então, esse discernimento é urgente para nós. E aqui eu quero fazer um parêntese, né, irmãos? E quero dar muitas graças a Deus pela nossa escola bíblica dominical. Muitos aqui vêm pela manhã, alguns não vêm, mas Deus tem nos dado uma escola bíblica dominical assim de alto nível, muito abençoada. Nós temos professores muito bons, muito bem equipados, muito bem comprometidos com a sã doutrina. E quando a gente fala sã doutrina, não é que todo mundo fala a mesma coisa, percebe a mesma coisa, interpreta da mesma forma, não é isso, né? Nós temos pensamentos diversos, nós temos maneira de perceber o texto de forma diversa, mas nós temos um alicerce, uma base que é única e que é sólida. E nós, através dessa base, nós enriquecemos a igreja de Jesus. Então, se você não tem o hábito de vir à escola bíblica dominical, domingo que vem, 9 horas da manhã, né? Venha participar conosco, você vai ser muito, muito enriquecido, com toda certeza. Então, Paulo vai dizer que Tito tem uma tarefa que é transmitir a sã doutrina, transmitir ao seu rebanho a verdadeira palavra de Deus. E olha só que coisa interessante, porque quando ele fala isso, logo em seguida ele não vai trazer um tanto de teoria acerca da sã doutrina. Ele vai já falar sobre a vida prática da sã doutrina. Irmãos, porque doutrina verdadeira é aquela que nós de fato vivemos. A nossa fé sempre será as nossas obras. Aquilo que nós de fato cremos é aquilo que nós praticamos, meus irmãos. Então, portanto, não vale e não faz sentido nenhum a gente apenas confessar de forma ortodoxa, correta, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Isso não é sã doutrina, gente. Não basta apenas a gente confessar de forma correta que Deus existe. Isso não é sã doutrina, meus irmãos. Sabe por quê? Até Satanás sabe que Deus existe. A sã doutrina para o apóstolo Paulo tem a ver com a nossa vida. A sã doutrina tem a ver com a modificação da nossa maneira de viver. É por isso que Paulo vai dizer, olha, Tito, pregue o que convém à sã doutrina, mas que essa sã doutrina seja vista na vida do seu rebanho. E aqui ele vai meter a colher em particularidades, nas gavetas mais íntimas daquele rebanho que Tito tinha nas mãos. Ele vai falar aqui para os convívios familiares. Só para os irmãos entenderem, a gente vai continuar na semana que vem, só para a gente entender como que funcionavam as famílias ali no primeiro século, porque hoje nossos modelos familiares são mais ou menos assim, pai, mãe e filhos, não é assim? A gente chama de família nuclear. Então, pai, mãe e filho vivem numa mesma casa, não é? Mas no primeiro século era muito comum que numa mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, numa mesma tenda, 3 ou 4 gerações coexistiam no mesmo ambiente. Então era como se vivesse ali o pai, o filho, o avô e o bisavô, e toda a prole juntas ali. Imagina, o bisavô teve 10 filhos teve mais 10 filhos, né? Então, quando a gente fala de família aqui no primeiro século, a gente está falando de um mundaréu de gente. Imagina esse tanto de gente juntos, né? E cada um dando palpite na vida do outro. Era assim que funcionava ali no primeiro século. Mas olha só o que Paulo está dizendo. Você, Tito, tem que ensinar a sã doutrina para o seu rebanho, para que essa sã doutrina se reflita quando estiverem em família. E
Como que isso vai acontecer? Paulo vai dizer, os mais velhos, olha aí, não é uma palavra para mim, para o Eudes e para o Farley aqui, não é? Ele vai dizer, os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole. Aí ele vai dar nome por nome, ele vai dizer o que se espera de nós. O que é ter uma sã doutrina? O que é ser uma pessoa inundada com o reino de Deus que há de vir? Irmãos, porque não basta apenas, me permita mais um parênteses, não basta apenas nós virmos à igreja domingo após domingo e ficarmos emocionados com a pregação. Não basta apenas, segundo o apóstolo Paulo, a gente vir para a igreja e ficar arrepiado no louvor. Não basta apenas a gente vir para aqui e discutir os assuntos mais diversos possíveis e destilar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento bíblico e debater os assuntos mais sensíveis e colocar as nossas posições mais corretas possíveis. O que Paulo está dizendo é o seguinte, essa palavra aqui, ela precisa sair desse papel, gente. Ela não pode ficar apenas aqui. Esse evangelho, ele só é poderoso quando ele sai daqui, quando ele entra na nossa mente, quando ele cai no nosso coração e quando ele transforma as nossas obras. É isso que trata o evangelho de Deus. O evangelho de Jesus é transformação de vidas, é mudança de paradigmas, é reorganização dos nossos afetos. Como nós falamos aqui, é passarmos a amar as coisas que Deus ama e é passar a abominar as coisas que Deus abomina. É passar a abraçar as coisas que Deus abraça e deixar de abraçar ou rejeitar as coisas que Deus rejeita. É olhar para Deus como nosso espelho. É olhar para Cristo como nosso paradigma, como nosso Senhor. E nos submetermos à sua vontade. Nos submetermos ao seu caráter. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, meus irmãos? Se você perguntar para um pentecostal, ele vai dizer que ser cheio do Espírito Santo é você falar em línguas, pular, ver anjo, né? Não é assim? E nada contra você pular, ver anjo. Você pode pular, ver anjo e tal, né? Mas, biblicamente falando, ser cheio do Espírito de Deus é manifestar o caráter de Cristo na sua vida. Porque é isso que é o poder de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Quando o Evangelho transforma não apenas a nossa natureza, mas transforma também todas as nossas estruturas relacionais. É disso que se trata o Evangelho da graça de Deus. É isso que Paulo vai falar aqui agora, trazendo os seus pormenores. Primeiro ele vai falar para os homens mais velhos, aí vai falar para o nosso irmão Neuber, para o nosso pastor Marcos, pastor Tiago. Depois ele vai falar para as mulheres mais experientes, mulher não pode falar mais velhas, mulheres mais experientes. Depois ele vai falar para os jovens, depois ele vai falar para a relação patrão e empregado. Ou seja, Paulo vai meter a colher nas coisas mais íntimas que diz respeito a mim e a você. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Semana que vem a gente continua então. Feche seus olhos, vamos orar por isso. Aproveite esse tempo ainda de oração e peça ao Senhor que visite o seu coração, já pensando também na sua família, pensando na sua esposa, nos seus filhos, nos seus netos, na maneira como você lida com o seu dinheiro, com o seu tempo. E já peça ao Senhor que, por meio do seu Espírito, possa já trabalhar no seu coração para que você compreenda a vontade dEle, você saiba qual é a vontade dEle para você, qual é a vontade dEle para sua família. Precisamos ser treinados, irmãos, a ouvir a voz de Deus, não apenas no domingo à noite, mas entre os domingos.
Precisamos discernir a vontade de Deus nas coisas mais peculiares, mais prosaicas da nossa vida. Que possamos ser cheios do Espírito de Deus, meus irmãos. Esse Espírito que nos dá sabedoria, esse Espírito que nos guarda de tropeçar. Que Deus faça que a Betel, de fato, discirna essa sã doutrina. Que Deus dê aos pregadores dessa igreja, aos professores, aos mestres dessa igreja, o temor necessário, o conhecimento necessário, a humildade, a graça, para que de forma incansável possamos pregar essa palavra. Mas que Deus também dê a cada um dos nossos irmãos esse coração dócil, reverente, para que possamos crer nesse evangelho, para que possamos crer para depois entender, para que possamos crer porque nós confiamos em Deus, para que possamos de fato crer no seu amor e naquilo que Ele diz como sendo o melhor para nós. Ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito possa continuar nutrindo o nosso coração com esse desejo, ou melhor, com essa fome, Senhor, fome de Te conhecer, fome de Te discernir, ó Deus, que possamos, Deus, Te conhecer e fazer a Sua vontade. Ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para que possamos ouvir a Tua direção para as nossas vidas, Senhor, para que possamos alinhar toda a nossa conduta de acordo com a luz da Sua palavra. Ó Deus, que os mais velhos sejam modelos para os mais jovens, que os mais jovens não se envergonhem desse evangelho, Senhor, sejam humildes, para que acolham esse evangelho com mansidão no seu coração, e crendo nesse evangelho, eles possam, com o vigor da juventude, proclamá-lo com a máxima urgência e necessidade possível. Fala com o seu povo, continua nos abençoando nessa semana, guarda o seu rebanho, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós. É assim que oramos, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Semana abençoada a todos, meus irmãos. Eu tenho um Deus que merece muito mais que uma simples canção. Não me deixa voltar atrás com a minha decisão. Quero Te louvar, meu grande Pai, com louvor de um cristão. Oh, Senhor, eu quero ser Seu filho amado, andar correto e ao Teu lado, pretendendo Te merecer. Senhor, que me deu forma e me deu vida, olhe só que coisa linda. Quem sou eu para ter Você? Senhor, sei que os Teus anjos estão aqui, rondando ao meu redor. A Bíblia diz que o cristão quer Te seguir e nunca mais estará só. Oh, Senhor, eu quero ser Seu filho amado, andar correto e ao Teu lado, pretendendo Te merecer.
deu forma e me deu vida. Olhe só que coisa linda. Quem sou eu para ter você? Senhor, sei que os teus anjos estão aqui, rondando ao meu redor. A Bíblia diz que o cristão quer te seguir e nunca mais estará só. Oh, Senhor, eu quero ser seu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Senhor, que me deu forma e me deu vida. Olhe só que coisa linda. Quem sou eu para ter você? Como